dia aos alunos do primeiro ano A, da professora Beatriz de matemática, os alunos mais animados que eu conheço, mais estudiosos, né? Será? Essa semana, então, a Pro vai falar para vocês sobre mais um tipo de função, tudo bem? A função do segundo grau. Semana passada, a Pro explicou sobre o primeiro, essa semana eu vou falar sobre a do segundo, tá? E é apenas um resumão, porque não tem como, né, falar todos os detalhes assim, que aí ficaria muito extenso, né? Mas eu vou tentar pegar os pontos principais para ajudá-los, tudo bem? Então vamos começar? Então olha só, nós vamos estudar agora a função do segundo grau, porque mesmo então que ela é chamada de segundo grau, porque o maior expoente aqui, ele é quem? 2, e é o expoente que define o grau da função, tudo bem? Toda função de segundo grau ela é da forma ax² mais bx mais c, ou seja, como fosse uma equação do segundo grau, que vocês já conhecem, né? Só que agora eu tenho y e x, ou seja, o valor do meu y depende de quem? Do valor do nosso x, tá? Então essa é a cara da função aí do segundo grau. Coeficiente A, B e C, tudo bem? Agora, nós vamos mais para frente falar um pouquinho de raízes. Quem são as raízes da função do segundo grau, pessoal? É nada mais, nada menos do que o que vocês já conhecem. O nosso x' e o nosso x também, o que? Duas linhas. Então, as raízes são as soluções da equação. O meu x' e o meu x duas linhas, na função do segundo grau, eles serão os pontos onde aí a minha parábola vai cortar o eixo do x. Então, aqui eu tenho o eixo do x, né? Quando eu calculo as raízes da minha função, que é o x' e x duas linhas, eu vejo onde a parábola corta o eixo aqui do x, tá? Então, nada mais é do que encontrar o ponto onde a parábola corta o eixo do x, achar as raízes da minha função do segundo grau, tá? E a professora acabou de falar uma palavrinha, toda função do segundo grau, ela é uma parábola, ou seja, a cara dela é essa curva aqui, ó. Ou ela é viradinha para baixo, a concavidade, ou a concavidade é para cima. A concavidade é essa curva. Se ela for viradinha para baixo, tem uma regrinha. Quando ela é viradinha para cima, tem outra. Mas o nome dela é parábola, tá? Diferente da função do primeiro grau, que a gente viu na aula passada, que ela é uma reta. Ou pende para a direita, ou pende para a esquerda. Não é isso? Continuando. Aí, nós temos aí, por exemplo, para uma função. A professora pegou a função aqui, ó, x² mais x menos 6 e pediu para vocês acharem as raízes dessa função. Então, nada mais é que calcular, chegar no delta, que o nosso delta é 25, achar o nosso x' e o x duas linhas. Nesse caso, o x' é 2 e o duas linhas é menos 3, né? Então, a gente tem um parzinho ordenado, ou seja, 2 do x com 0 do y e menos 3 do x com 0 do y. Se fosse para traçar o gráfico, nós teríamos lá o eixo do x, o horizontal, eu teria o eixo vertical, que aqui é o y, né? Aqui é o x. E aí, onde que nós iríamos marcar os pontinhos? 2 do x com 0 do y. Então, aqui é 1, aqui é 2 do x com 0 do y. Bolinha aqui. E menos 3 do x com 0 do y. Então, menos 1, menos 2, aqui. Menos 3 do x com 0 do y, bolinha aqui. Eu já saberia que a minha parábola iria cortar o x no ponto menos 3 e no ponto 2, né? Não sei se a curvinha é para cima ou se é para baixo, mas aí nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, por enquanto, o que é achar a raiz da equação, da nossa função? Achar as raízes da função é achar os pontos que ela vai cortar aí o meu eixo do x, tá claro isso? Agora, vamos ver aí ponto de máximo e mínimo, ou seja, o vértice da função. O que é vértice, pessoal? Olha, quando eu tenho uma parábola, que é a função do segundo grau, ela tem um vértice. Isso aqui é o vértice, é onde faz a curva. Esse vértice, ele pode ser para baixo ou para cima. Quando eu tenho um vértice aqui embaixo, eu quero dizer que a minha função, essa função aqui, ela vai ser crescente. Quando aí a minha parábola, o vértice é para cima, eu vou ter uma função decrescente.
decrescente. Então, olha só, vamos ver aqui. Mas como que eu acho esse pontinho de vértice? Como que eu sei onde ela faz a curva? Ah, nós vamos ver através da fórmula do vértice. Então, olha, já vimos aí como que eu faço para achar os pontos que o gráfico corta o eixo do x, que é o x', x2' da função. Agora eu vou ensinar a fórmula do vértice que mostra onde a minha parábola faz a curva, onde é a concavidade dela. Então, a fórmula é, para achar o x, o pontinho vértice do x, eu pego menos b e divido por 2 vezes o a. E para achar o vértice do y, pego esse interrogação aqui, ele é o nosso delta, que vocês já conhecem. Então, pego aqui a formulazinha, menos o valor que eu achei no delta e divido por 4 vezes o a, né? Mas, professora, quem que é o b, quem que é o a? Lembrando que a função do segundo grau, ela é o elemento que está do lado do x², ele é o a, não é isso? O elemento que está ao lado do nosso x, ele é o b, e o elemento que está sozinho é o nosso c, tá bom? Então, vamos ver isso na prática? Como que a gente coloca aqui na fórmula para achar o vértice? Então, vamos lá. Olha só, eu tenho aí a função, a mesma função que a gente achou o x', x2', eu quero achar o vértice. Então, a fórmula do vértice é menos b dividido por 2 vezes o a. Lembrando, tem que achar primeiro quem é o a e quem é o b, aí na nossa funçãozinha. Quem é o a? Olhem aí a função. Quem acompanha o x² quando não tem nada? 1. Quem é o b que está ao lado do x quando não tem nada também? 1. Então, menos o b, como que fica? O nosso b é quanto? 1. Então, olha só, menos o b, menos o 1, dividido por 2 vezes o a. Quanto que é o a? 1. Só fazer a continha. Menos 1, 2 vezes 1, 2. Menos 1 dividido por 2 deu quanto? Menos 0,5. Então, quer dizer que eu já achei aqui, eu tenho o vértice, já estou achando o pontinho do x, da onde a parábola faz a curva. Menos 0,5 aqui é o pontinho do x. Falta achar o pontinho do y, que é o quê? Menos o delta dividido por 4 vezes o a, não é? Aí, quem era o delta que a gente achou lá atrás no exercício? Nosso delta não era 25? Então, vamos lá. Quem é o delta? Vamos fazer aqui junto. Menos o delta, menos 25, dividido por 4 vezes o a. Quem é o a que nós já acabamos de achar aí? 1. Então, agora faz a continha. Menos 25 dividido por, quanto que é 4 vezes 1? 4. Joguinho de sinal, não é? Mais com menos, menos. 25 dividido por 4, 5,8 aí, 5,7. Aproximadamente, posso colocar aqui, aproximadamente 6, né? Quer dizer, 4 vezes 6, 24, 6, alguma coisa. Então, a professora aproximou para aproximadamente 6. Então, venho aqui e coloco lá menos o 6. Ou seja, esse pontinho, lembrando que um par ordenado primeiro vem o x e depois é o y. É nesse ponto que o meu gráfico faz a curva, olha só, ou para cima ou para baixo. Quando a curvinha é para cima, quer dizer que a minha função ela é crescente. Quando é para baixo, ela é decrescente. Mas tem um jeito de eu saber, só de olhar para a função, se a função é crescente ou decrescente. Então, olha só. Aqui eu tenho dois gráficos mostrando a cara da função. Percebam aqui, essa função, o vértice dela está em cima, olha, a concavidade é para baixo. Então, a curvinha é em cima, eu tenho uma função decrescente. Essa função, ela é decrescente. E aqui, quando eu tenho a parábola voltada à concavidade aqui, o vértice é embaixo, eu tenho uma função crescente. Então, crescente, curva para baixo, decrescente, curvinha para cima. Mas lembrando que todas são parábolas. E como que eu sei disso? Quando eu olhar na minha função, olha esse exemplo. Bate o olho na função. O elemento que acompanha o x², que é o nosso a letrinha a, se ela for negativa, quer dizer que a função é decrescente e o gráfico tem esse formato. Quando eu olhar para a minha funçãozinha e o elemento que acompanhar o x², o sinal dele for positivo, eu tenho uma função crescente e é essa a cara do meu gráfico. Então, olha só, essa dica aí é
infalível para vocês lembrarem lá no vestibular, numa prova de concurso. De novo, sem fazer gráfico, sem fazer o gráfico, eu já sei se a função é crescente ou decrescente. Como? Olha pro sinal de quem acompanha o x². Sinal negativo, função decrescente, curvinha para cima. O sinal positivo de quem acompanha o x², função crescente, curvinha para baixo. E o nome é o quê? Como que é o nome da função? Segundo grau, parábola. Tudo bem? Essa dica aí, muito boa. Aqui a professora fez um exemplo. Então, olha só. Aqui eu tenho um exemplo, né, de vértices. Aqui, quem seria? Aqui eu teria as raízes. Quando eu acho as raízes da minha função, eu acho os pontos que ela corta, o x. Então, o x' e x², que foram aqui, no caso, os pontos que cortaram o x. E quem é esse ponto aqui? Ele é o quê? O vértice da nossa função, que nós usamos através da fórmula que eu acabei de ensinar. Então, primeiro a gente acha o x', x² para saber onde ela cortou aqui o quê? O eixo do x. E a gente aplica a fórmula do vértice para saber onde ela faz a curva, né? E aí, nesse caso, olha para essa função, ela é crescente ou decrescente? Ela é uma função que crescente, porque a curvinha tá para baixo. E o que mais? Se ela é crescente, o elemento aqui que acompanha o x², o sinal dele deve ser o quê? Então, positivo. Porque se o sinalzinho do x² fosse, lembra só, negativo, qual é a cara da parábola? A curvinha para cima, ela seria decrescente, tá bom? Aí aqui a professora fez o exemplo, olha, peguei a função x² mais 2x menos o 3. Quem que eu achei? Primeiro, o x' e o x², que são as raízes da função, ou seja, ela corta aí o meu eixo do x no ponto 1 e menos 3. Então, ó, cortou o eixo do x no ponto 1 e no ponto menos 3. E para eu saber onde é o vértice, primeiro, vamos olhar para o sinal de quem acompanha o x². O sinal daqui é o quê? Positivo. Se é positivo, eu já sei que a cara da função é a parábola assim, olha, voltada para cima. Agora só falta saber aonde que faz a curva, que é o vértice, através da formulazinha. Quem é a formulazinha? Essa aqui, do x vértice, y vértice. Quem é o x vértice? Menos b sobre 2a. Quem é o nosso b na função aqui? 2. Então, quem que vem aqui? Menos o 2 sobre 2 vezes o a, que o a é 1. Menos 2 dividido por 2, menos 1. E quem é o nosso yv? Menos delta dividido por 4a. Quem é o delta? Menos 16 dividido por 4 vezes 1, que é 4. Menos 16 dividido por 4, menos 4. Então, tem um par ordenado 1 menos 1 do x com menos 4 do y. Então, é aí que eu vou ligar. Venho aqui no menos 1 do x, né? Passo uma reta e ligo com menos o 4 aí do meu y. Aqui eu tenho um ponto, acabei de achar o vértice da minha função. Então, esse aí é um jeito prático da gente traçar gráficos de função do segundo grau, né? E de responder questões sem perder muito tempo lá numa prova. Porque o que a gente aprendeu até agora? Eu já sei qual é a cara da minha função do segundo grau, ela é sempre uma parábola, ou ela é concavidade para baixo ou para cima, né? Quando que ela é crescente? Ela é crescente quando o sinalzinho que acompanha o x é positivo, x², e ela é decrescente quando o sinal do x² for negativo. Então, eu já sei a cara dela. Bati o olho na função, já sei se ela é crescente ou decrescente. Se a curva é para baixo ou para cima, não é isso? Aí, já sei também que se eu achar o x' e x², eu sei onde ela corta o quê? O ponto aqui no meu eixo x. E quando eu aplico a forma do vértice, eu sei onde ela faz a curva. Pronto, batata, construiu o gráfico. Mas, tem outras maneiras de fazer isso? Tem outras maneiras, como lá no caderninho do aluno de vocês está. E vocês farão alguns exercícios de lá, que eu vou deixar no documento em PDF daqui a pouquinho para vocês, tá? Embaixo do vídeo, a Pro coloca o PDF para vocês olharem o que é para fazer. Lá no caderninho de vocês tem esse exercício, mandando vocês construir o gráfico dessa função. Então, olha, primeiro, quando eu olho para essa função do segundo grau, eu já sei se ela é crescente ou decrescente. Por quê? Olha o sinal do x², aqui ele é positivo ou negativo? Ele é positivo. Então, se ele é positivo, eu já sei que a cara da minha função é essa. Ela é uma parábola com cavidade para cima, tudo bem? Agora, eu vou dar os valores. Aqui, olha, os valores do x já é dado. Menos 3, menos 2, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E vocês vão montar aqui na fórmula para achar o par ordenado. Então, olha, a Pro já fez alguns.
eu tenho lá, menos 3 é o x. Eu venho aqui no lugar do x e coloco menos 3 na fórmula. Menos 3 ao quadrado, menos 2 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 ao quadrado deu quanto? Deu mais 9, né? 2 vezes menos 3, mais 6. E aqui menos 3. Então, aqui eu faço a continha, eu tenho um parzinho ordenado, menos 3 e 12. 0, mesma coisa. Então, vocês substituem aí os números no lugar do x para achar o valor do y. Aí, vocês têm um parzinho que ordenado. Aí, vem aqui no gráfico, monta os pontos. Vocês vão ver que a cara do gráfico será uma parábola assim, olha, voltada para cima, né? Eu acho um pouco mais difícil de fazer desse jeito aqui, porque aí vocês têm que fazer número por número, se errar, a continha errou para ordenado, é mais fácil de errar, né? Então, do jeito que a Pro ensinou, eu acho mais prático, vocês olharem aqui, achar o x', então, qual é o jeito que a Pro ensinou? Pego essa função aqui, quem que eu acho? As raízes dela, que é o meu x', que é o meu x o quê? 2 linhas, aí eu já vou saber aonde que vai cortar o eixo do x, né? E depois eu encontro o quê? O vértice. Aí, eu sabendo onde ela corta x' e x2', sei onde cortou o x. Pela forma do vértice, eu sei onde faz a curva. Aí, eu venho aqui e traço a minha função, né? Mas esse exercício é para treinar o par ordenado, vocês encontrarem, tudo bem? Então, atenção, deixei uma reflexãozinha aqui para vocês. De que maneira o estudo vai ajudar você na sua vida? Pense nisso todos os dias quando acordar. Porque hoje, às vezes, a gente não vê muito sentido nisso, mas futuramente a gente pode se arrepender e o tempo não volta mais atrás, né? Aí vai ter que pagar aula particular e tudo isso, porque vai ser necessário para a vida de vocês. Então, beijos da professora, espero ter ajudado, fiquem com Deus. A professora vai disponibilizar aqui embaixo do vídeo para vocês o PDF com as atividades a serem feitas lá no caderninho do aluno, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!